Fala aí, galera do 8º ano. Vamos aí para mais um vídeo. Bom, falando de vídeo, nós estamos falando de matéria nova, né? Seguindo aí a nossa rotina agora de módulo 2, porque é segundo bimestre, então vamos seguir agora somente com o módulo 2, visto que o módulo 1 já foi encerrado, né? E agora o módulo 2 vai ser o módulo aonde estaremos aí estudando sempre para o segundo bimestre, nosso livro do módulo 2. E continuando a nossa saga de polinômios, né, vamos continuar as operações, né? Já vimos as operações de soma, subtração e multiplicação. Agora nós vamos ver divisão de polinômios. O que seria a divisão de polinômios? Bom, a gente vai dividir a divisão de polinômio em duas etapas. Primeiro, a divisão entre um monômio por outro monômio, né? Divisão de monômio por um outro monômio. Exemplo, eu tenho aqui 81 a quinta b a quarta dividido por 27 a terceira b ao quadrado. Como é que a gente faria essa divisão aqui? A divisão disso aqui é moleza. Da mesma forma como eu multiplico monômio por monômio, eu multiplico os números principais, que são os coeficientes lineares, e a parte das letras iguais, a gente somaria os expoentes, assim como nós vimos lá nas propriedades de potência. Na divisão eu tenho aqui, ó, potências de bases iguais, e como nós vimos na regrinha de divisão de potências de bases iguais, a gente subtrai os expoentes. Então nesse caso aqui, ó, 81 dividido por 27 dá 3. A quinta dividido por a ao cubo, ó, 5 tira 3, 2, a ao quadrado. B a quarta dividido por b ao quadrado, 4 tira 2 dá 2, b2. Acabou. Moleza. Isso aí seria a divisão de um monômio por outro monômio. Show? É lógico, né? O coeficiente linear, que é 81, ele divide por 27. Galera, essas divisões, elas podem acontecer de forma exata, que foi o que aconteceu aqui. 81 dividido para 27 deu 3. Mas também pode ser que seja números que vai ficar numa fração. Por exemplo, se fosse um 6 aqui, um 4 aqui. Eu não vou dividir 6 por 4 para dar um número com vírgula. Eu vou deixar na fração 6 sobre 4. Ou, no máximo, 3 sobre 2, se eu simplificar todo mundo por 2. E a parte dos expoentes eu vou subtrair. É óbvio. Ok? Aqui porque deu exato. Agora, a divisão entre um polinômio por um monômio. Acontece agora quando eu tenho a divisão de um polinômio por um monômio. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar o meu polinômio menos 6y 7z a quinta c dividido por essa galera aqui, ó, 18y5z mais 3z a quarta c menos 12 não, tá, 12y sexta z a quinta e c a 3. Aí, ó, polinômio aí malucão. É o mesmo esquema. Esse monômio vai dividir esse, vamos botar o resultado aqui, depois ele vai dividir esse, vamos botar o resultado aqui, depois ele vai dividir o daqui, vamos botar o resultado aqui. Então, primeiro membro, menos com mais dá menos. Lembra que na tabelinha de divisão ela lembra de multiplicação. 6, aqui é 18, hein? 6 divide 18? Não, eu vou deixar em forma de fração, tá? y7 com y5 vai dar y2, 7 menos 5. z5 com z1 dá z4.
Bom, e o C? Não tem C aqui, eu repito o C dali de fora. O primeiro membro já está aí, ó. Ficou em forma de fração. Paciência, né? Agora, esse com o segundo membro, ó. Menos com mais dá menos. 6 divide por 3, que dá 2. Beleza. Z5 com Z4 dá Z1. Nem precisa botar 1 ali. Foi mal, gente. O Y é porque eu fui direto o Y não tinha Y aqui. Eu repetiria o Y7 aqui. Vou botar ele aqui. Não afeta a posição, não. C1 com C1 dá C0. E qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Nem preciso botar. Então já resolvemos o problema dele. E esse com o último. Menos com menos dá mais. E 6 não divide 12. Vamos botar em forma de fração. Olha lá. Y7 com Y6 dá Y1. Z5 com Z5 foi o mesmo esquema do C com C aqui, ó. Z5 com Z5 dá 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Nem preciso botar. Olha essa aqui que é interessante, ó. C1 com C3. 1 tira 3 dá menos 2, ó. Ué, Fábio, pode? Pode. Vai ficar negativo, né? No máximo que eu poderia fazer é colocar ele aqui em forma de fração, mas não vou fazer isso agora. Eu poderia padronizar isso aqui, ó, simplificando aqui, ó, por 6 e por 6, ficaria menos y ao quadrado sobre 3 z4 c menos 2y7, todo mundo por 6, daria yc menos 2 sobre 2, ficaria assim, tá? Não vou pegar tanto no pé nessas simplificações agora não, mas a gente vai treinando elas aí, beleza? Isso é uma divisão de um polinômio, monômio por um polinômio, beleza? Então esses aí são os dois tipos de divisão de monômios e polinômios. Existe a terceira divisão, que é de polinômio por polinômio, mas eu acho que o livro não vai mostrar, então eu não vou ensinar agora, a não ser que sobre tempo e a gente tem esse tempinho para fazer em outra hora. Beleza, essa é a divisão entre monômios e polinômios. Agora, encerramos aí as 4 operações, vamos entrar numa matériazinha chamada produtos notáveis. Produtos notáveis, ela se divide em dois tipos: o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Se divide assim: quadrado da soma e quadrado da diferença. Bom, no primeiro aí, ó, quadrado da soma, nós temos uma regrinha, que é o quadrado do primeiro termo. Essa é uma regrinha, tá, galera? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Em outras palavras, é isso aí, ó, é a regra do quadrado da soma. Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho aqui a mais 5 ao quadrado. Quadrado da soma de dois termos. A regra diz o seguinte: eu vou pegar o primeiro termo, vou elevar ao quadrado, vou multiplicar o primeiro e o segundo termo por 2 e vou elevar o segundo termo ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, seguindo a regra, ó. O primeiro termo ao quadrado, lá, a elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então é 2 vezes o a vezes o 5 mais o segundo termo, que é o 5a ao quadrado. Resolvendo isso, a ao quadrado não muda, porque como é que a gente vai achar o resultado de uma letra ao quadrado? Só se eu desse o valor da letra. Mais 2 vezes a vezes 5, ó, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes a, 10a.
mais 5 ao quadrado, 25. Acabou. Show? Esse é o quadrado da soma de dois termos. Agora, a diferença é a mesma coisa. Quadrado da diferença. Como é que seria o quadrado da diferença? Tem a regrinha também. É o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Essa é Ué, Fábio, mas a regra é igual a da soma, sim. Só que a didática aqui vai mudar, porque quando eu falo diferença entre dois termos, vou até pegar aquele o A mais 5, só que agora vai ser A menos 5. O problema é que quando eu falo quadrado da diferença, eu estou falando com a diferença para a gente é o sinalzão de menos. Então vai ser, seguindo a regra, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. O segundo é menos 5, então vou colocar ele no parênteses, ó. Mais, olha lá, o segundo termo ao quadrado. Desenvolvendo, A ao quadrado continua ao quadrado. Aqui que vem o mistério, ó. Mais com menos dá menos. E 2 vezes A vezes 5, 10A. Mais menos 5 ao quadrado é mais 25. E finalizando, A ao quadrado menos 10A. Mais com mais dá mais 25. Acabou. Esse pedaço aqui vocês podem pular, vocês podem armar daqui e ir direto para o resultado, tá? Eu fiz assim para vocês saberem como que aqui ficaria positivo. Bom, qual é a diferença então entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença? O quadrado da soma, como a gente pode ver aqui, ó, todo mundo fica positivo. E no quadrado da diferença, só o meio fica negativo, é um macete. Então, toda vez que vocês tiverem que resolver um produto notável desse porte aqui, ó, com sinalzão de menos, você já sabe que só o meio vai ficar negativo. O primeiro e o terceiro membro fica positivo. E no quadrado da soma, brinca, todo mundo positivo. Beleza, galera? Essa vai ser a nossa matéria aí de rotina, tá? Vamos com calma e vamos interagir nela com calma, que nós temos tempo. Abraço!